Olá, amigos, irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Como é que vocês estão? Essa pandemia, como é que está? Nós vamos passar mais fortalecidos ainda do que nunca. Eu estou passando aqui porque nós estamos no mês de maio, no mês da família, e estamos trabalhando aí com o tema Jesus transforma a minha família. Você que está ouvindo agora aí com a sua família, será que você pode levantar as suas mãos e declarar: Jesus transforma a minha família? Aleluia. Família é importante, é a base da sociedade. Eu quero já desde agora ir falando para você quão importante é a família. Desde lá do início, Deus ele colocou uma família no Jardim do Éden, estabeleceu uma família. Eu costumo falar que muito antes de existir igreja, Deus estabeleceu uma família. Família é a base da sociedade. Como que o diabo ele destrói uma sociedade? Ele vai destruindo os valores morais. Ele vai, colocando ali intrigas entre famílias, brigas, vai se desfazendo as famílias e assim os valores morais vão se perdendo e a sociedade chega à sua ruína. E como Deus aviva uma cidade, uma sociedade, um país, ele vai estruturando família por família. E assim nós vamos tendo estabelecido os valores morais e aí nós chegamos a uma sociedade melhor. E hoje eu quero falar sobre isso, família. O quanto nós devemos se importar com ela, se entregar por ela, porque a Bíblia fala que Noé era um homem justo. Ele não fala que a mulher de Noé era justa, que os filhos de Noé eram justos, mas por causa de Noé ser assim, ele salvou toda a sua família. Deus chamou Abraão para uma obra e Deus incluiu toda a sua família naquela obra. Ele colocou a sua mulher, os seus filhos, o seu filho foi abençoado. Então, ou seja, aquilo que Deus tem para você se estende a toda a sua família. Nesse dia eu quero compartilhar uma palavra com você que diz lá em Salmo 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha as que edificam. Eu quero falar um pouco sobre Davi, porque acho que Davi tem muito como ensinar como pai. Porque Davi ele foi um homem, um rei poderoso, e a Bíblia fala que ele tinha um desejo de construir um templo ao Senhor. Mas ele não podia porque ele era um homem sanguinário. Davi matou muito, teve que muita guerra, conquistar muitas coisas. Mas tu acha que esse sonho passou da vida dele? Não, ele recebeu a profecia, a palavra, e ele sabia que a sua descendência iria continuar o seu sonho. O que Davi fez? Ele começou a ir à guerra, conquistar muitos espólios de guerra, ele trouxe para Jerusalém. Davi era um rei forte, mas o reino era muito fraco, ele teve que ir à guerra contra todo mundo, e conquistar muita coisa. Mas quando Salomão, seu filho, aquele que construiu o templo, ele assume o reinado, o reino é muito forte, muito rico, muito poderoso. Embora Salomão não fosse um rei muito forte, mas o reino era totalmente independente, rico, e Salomão tinha coisas sobrando para construir o templo. E aí vai a primeira lição para as nossas vidas. Davi era um pai que agregava valores para os filhos. Nós na vida nós não pensamos só em nós, na nossa descendência, mas aquilo que vamos deixar para a nossa descendência, para os nossos filhos. E aí você pensa, poxa, quanta coisa eu deixei de viver, quanta coisa, será que eu vou viver? Cara, não se importe com isso. Se importe muito mais em pensar, se eu não viver, eu vou lutar, vou orar, vou clamar para que os meus filhos vivenciem tudo aquilo que Deus prometeu para a minha família. Porque Davi ele deixa o modelo certo para o seu filho. Davi deixa toda a estrutura que ele precisa. Eu quero ler aqui uma passagem que diz que Davi foi à guerra, de diversas vitórias de Davi. Se você puder abrir aí, abre aí com calma. 1 Crônicas, capítulo 18, nós vamos ler do 1 ao 8 somente. Eu quero compartilhar essa palavra do Senhor, porque os filhos eles são herança do Senhor. Sua conquista ela vai ficar para os seus filhos. Ela vai servir para o seu filho servir muito melhor o reino dos céus. Então vamos lá, diz assim: e depois disso, aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou. Tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, trazendo presentes.
Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobar, junto a Ramate, quando ele estabeleceu seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi alejou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. Agora vamos ler lá o 8, diz assim, o 7 e o 8. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém, também de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezer. Tomou Davi muitíssimo cobre. Aí agora vai o milagre, o que eu quero que você se atenta. De que Salomão fez o mar de cobre, as colunas e os utensílios de cobre. Ou seja, vai derrubando Hadadezer, vai destruindo ele, trazendo tudo de volta para Jerusalém. Foi o que Davi fez. Hadadezer já havia saqueado, já havia roubado tempos passados. E Hadadezer, ele simboliza o inimigo. O inimigo foi à sua casa e talvez levou muitas coisas. Levou sonhos, prazeres, levou pessoas ao inferno, levou pessoas que estavam na igreja para o mundo. E aí eu te pergunto, você vai ficar parado? Ou você vai se encher de coragem como Davi nessa hora e vai à guerra trazer de volta? Essa palavra que eu quero liberar nesse dia para você. Está na hora de você ir a Hadadezer, derrubar um inimigo forte, trazer de volta tudo aquilo que o inimigo roubou da sua família. Está na hora de você estruturar a sua família novamente. Ei, você precisa ir à guerra, você precisa lutar, você precisa clamar, você precisa tomar a sua espada e guerrear contra Hadadezer, o inimigo que está levando a sua família ao inferno. E aonde foi a vergonha, onde foi a destruição, você vai trazer de volta. E aí, como eu li no versículo 8, isso tudo serviu de estrutura para o templo. Ou seja, aquilo que o inimigo te envergonhou é o que vai ser usado para a honra e glória do nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer nesses dias. É isso que Deus quer te mostrar nessa hora. Onde foi a vergonha, você acha que não tem mais jeito? Cara, é aí que Deus vai usar como coluna no templo do Senhor, se for na igreja, o templo da sua casa, onde for a vergonha, Deus vai trazer dupla honra. Os bronzes serviram para construir o mar e as colunas do templo, eles não se sentiram envergonhados. Mas isso estava na mão do inimigo, Talvez foi amaldiçoado, não importa. Ele chegou a Jerusalém, ao lugar santo, e serviu para a estrutura do templo. É nessa vergonha que você vai construir a sua casa, você vai estruturar e vai transformar a sua família. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam nela. E você consegue entender que a ideia era do pai de construir o templo, mas o filho que fez. É isso que eu quero compartilhar com você nessa hora, que a ideia era dele, talvez a ideia sua era você fazer grandes coisas, e você está vendo o tempo passar, talvez acha que não vai dar tempo, cara, mas continue lutando. Continue estabelecendo riquezas para a sua família e estrutura, porque eles vão vivenciar muito mais do que nós vivenciamos. É isso que eu profetizo. Se nós conseguimos correr 50, nossos filhos vão correr 100. É isso que nós temos que deixar para a nossa geração, É deixar uma geração forte, fortificada. Nós temos visto uma geração de pais na igreja, mas os filhos estão, se perdendo. Vão à igreja por obrigação, Mas chegou a hora de essa história mudar. De os filhos serem apaixonados pelo Senhor, Eles vão construir com o ouro, a prata que nós vamos deixar para eles, filhos espirituais, filhos que vão, ir avante, vão guerrear. Então chegou a hora de derrubar Hadadezer, chegou a hora de lutar, de transformar a sua família. Vai à guerra. Onde foi a vergonha, a sua maior derrota, vai ser ali que Deus vai estruturar a sua família. Põe em ordem a sua casa, foi o que Deus diz para Ezequias. Lembra de Ezequias? Ezequias ia morrer e Deus acrescentou ele, Ezequias orou e Deus acrescentou a vida dele 15 anos. 15 anos. Deus falou para ele, põe em ordem a tua casa. E é isso que eu vejo Deus dando tempo para a gente. Põe em ordem a tua casa. Estabeleça parâmetros, padrões bíblicos sobre a sua família. Põe em ordem a sua casa. E eu fico pensando na vida de Ezequias. Ele conseguiu colocar em ordem a sua casa esses 15 anos? Pelo meu entendimento,
Maior parte não, porque a Bíblia fala sobre Manassés, o filho dele, que quando a morte, Ezequias morre e Manassés começa a reinar com 12 anos, começa a reinar no seu lugar, né? Com 12 anos, ou seja, com 3 anos dos 15 que Deus estendeu a sua vida para ele, nasce Manassés. E a Bíblia fala sobre Manassés, eu não vou abrir aqui para não perder tempo, mas 2 Reis 21 fala sobre ele, Jeremias 15, se eu não me engano, fala sobre ele. E aí o que acontece? Manassés foi um dos piores reis que existiu. Muita gente compara ele inimigo, ele derrubou, levantou os altares de Deus, levantou os altares de Baal. Tudo que ele pôde fazer para profanar o nome de Deus, esse cara fez. Né? Amaldiçoou quem tinha que amaldiçoar. Cara, foi um rei, vamos dizer mesmo, diabólico. Ou seja, Ezequias teve um tempo para estruturar a sua casa, pôr em ordem e não conseguiu. E você tem 2 exemplos nessa hora. Né? Você tem Davi como exemplo que lutou para os seus filhos vivenciar o melhor, deixou toda a estrutura, e você vê Ezequias que não conseguiu colocar em ordem a sua casa. Eu te pergunto, o que você vai ser nesses dias? Né? Quem vai ser você nesses dias? Ezequias ou você vai ser Davi? Né? Você vai colocar em ordem a sua casa ou não? Como os pais, quem nós vamos ser? Né? Quem nós vamos ser? Eu costumo falar às vezes sobre pais que deixam de ser pais, deixam de ser sacerdotes, e nesses dias Deus aperta. Nós estamos em casa, Deus colocou todo mundo em casa para nós termos tempo. Nós temos tempo com a nossa família. Deus nos descansou do emprego, da igreja, Deus nos descansou de cursos, de faculdades, de tudo, para nós passarmos mais tempo com a nossa família. Talvez Deus esteja dizendo lá do céu no estalei: põe em ordem a tua casa. O fim está chegando, cara, coloca em ordem a tua casa, os dias estão sendo abreviados e é um tempo de você pôr em ordem a sua casa. Então chegou a hora, meu irmão, de a gente se ajoelhar, se arrepender e clamar aos céus: ei, é chegado o reino dos céus dentro da minha casa. E eles vão servir como templo, como estrutura no templo do Senhor, vão trabalhar para o Senhor, vão ser exemplo, vão seguir, vão correr muito adiante. Então você consegue entender essa palavra nesse dia sobre a sua família? Você consegue entender como pai de família? Né? Deus quer estruturar você, Deus quer trazer cura, trazer libertação sobre a sua família. Ei, Hadadézer não levou os seus sonhos embora, não. Você tem que ir à guerra, você tem que lutar e trazer de volta a sua família para os braços do Senhor. Lembra aí quem está perdido na sua casa. Lembra que às vezes os perdidos também somos da própria casa. Lembra do filho pródigo, ele estava perdido dentro da casa do pai. O filho que foi viver dissolutamente sabia quem era o pai, mas o filho que nunca saiu de perto do pai, teve todos os dias, todas as noites na casa do pai, não sabia quem era o pai, porque quando o filho voltou, ele falou: oi, não aceita de volta, ficou triste. E aí eu te pergunto, será que seu filho está perdido dentro da casa do pai? Não é hora de você lutar por ele e falar: filho, é tempo de viver o reino dos céus. Então, meu irmão, eu peço que você entenda essa palavra, né, nesse dia, e você estabeleça padrões, né, não padrões religiosos, não queremos mais padrões religiosos, mas queremos o padrão de Deus. Né, queremos os padrões de Deus, o padrão de Deus sendo estabelecido. A sua família é prioridade na sua vida. Né, Deus estabeleceu muitos parâmetros sobre a sua igreja. E o primeiro delas para mim é a família. E somos famílias benditas do Senhor, famílias cheias de promessas, famílias, né, que vão inundar esse mundo com a presença do Senhor. Deus te abençoe. Amém.